Olá! Você já percebeu quando você está lendo aí a palavra de Deus, quando você pega a sua Bíblia para meditar, você já viu que Jesus orava, né? Isso era uma constante na vida dele. Jesus, Deus, 100% homem, Jesus aqui na terra, ele tinha um relacionamento com o Pai, ele orava. E ele tinha esse relacionamento no meio da multidão, com os discípulos percebiam isso, tanto é que os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus também tinha um momento em que era extremamente íntimo com o Pai, que ele ia para o lugar privado e aquele momento ninguém tirava, era ele com Deus. Então assim, se Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso maior modelo, fazia isso, ele orava, ele tinha relacionamento com o Pai, será que a gente não deveria ter também esse relacionamento constante? Será que não é isso que Deus busca de nós, né? Esse relacionamento, essa vida de intimidade. Por que a gente está aqui? Para gastar tempo com coisas, para conquistar aquilo. Por que a gente está aqui? Sabe, nós fomos formados para o louvor da glória de Deus. Você foi formado por Deus, você é criação de Deus, você é filho de Deus hoje em Cristo, para que você possa experimentar do amor irrestrito do Pai, da comunhão irrestrita do Pai. Nós estamos aqui para experimentar da presença de Deus, sabe? Experimentando essa presença de Deus, a gente possa desempenhar aquilo que é a chamada da nossa vida. Nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui para ficar pagando conta. Vou ter que trabalhar para pagar e conquistar. Quê? Daqui a pouco a nossa vida está tão vazia que a gente não sabe nem mais para onde a gente está indo. Nós somos seres eternos, né? E a eternidade já começou agora. E tem gente que não está experimentando nem um pedacinho da eternidade porque não consegue nem falar, nem se relacionar com Deus. Deus tem pra gente uma vida de intimidade. Então se entregue a essa intimidade. Então vamos aprender com Jesus, vamos ver aqui o que Jesus orou. Né? Vamos ver a oração aqui de Jesus. O que estava no coração de Jesus? Quando a gente pega aqui João, né, a gente vai para o 15, 14, 16, 17, aqui os capítulos de João. Aqui estão os momentos finais, né, de Jesus, é que ele ora, ele fala coisas que são preciosas antes dele ir para a cruz. Então imagina só, Jesus já sabia que ele iria para a cruz. E imagina tudo que Jesus falou era importante, mas imagina só, são as palavras aqui, é a oração de Jesus. Imagina quão importante não é a gente pegar isso para o nosso coração, né, e ver o que era importante para Jesus, o que Jesus falou, para que a gente possa colocar na nossa vida. E a gente vai ver a oração de Jesus aqui, tem coisas que a gente pode fazer agora, tá? Você pode colocar na sua vida de oração. E aqui em João 17, 23, né, Jesus fala assim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E que o que tens amado, que os tenha amado, a eles, como me tens amado a mim. Então, João 17, 23, né, parte da oração aqui. E a gente vai ver que nessa oração Jesus fala várias vezes sobre a questão da unidade. Como Jesus preza a unidade. Né? Assim como ele era um com o Pai, essa era a oração dele, para que a gente fosse como igreja, né, um com o Pai. E quão importante, não é? A unidade, né? No corpo de Cristo, na nossa vida. Então a gente vai ver aqui o coração de Jesus através da oração. E a primeira coisa que a gente vai ler, você pode pegar até a sua Bíblia aí, pega a Bíblia, porque são versículos tão importantes, você pode meditar depois, tá? Então a gente está em João 17 e a gente vai começar aqui no verso 5, porque aqui a gente vê Jesus orando para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado, né? Aí Jesus fala assim, no verso 5, João 17, 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Aqui na outra versão está falando assim, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Eu glorifiquei-te na terra, e agora glorifica-me tu, ó Pai. Então, aqui está falando para a glória de Deus, né? Então, assim, Jesus está falando, glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique, para que Deus seja glorificado. Né? Essa é a oração de Jesus, o Pai ser glorificado, o Pai ser honrado, reconhecido, o Pai ser amado, exaltado. Está aqui uma parte da oração de Jesus. E Jesus ora também pelos seus discípulos.
Jesus se importa com os seus discípulos, Jesus ama os seus discípulos, né? E a Bíblia fala que Jesus hoje é o nosso intercessor, né? Ele está junto ao Pai intercedendo por nós, olha só. A oração não acabou, não. E a gente vai no verso 9, então. O que está escrito no verso 9? Vamos lá. Jesus fala, é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha só que lindo isso. Porque são teus. E aqui é a oração, né? Jesus, ele separa tempo para orar para os seus discípulos. E Jesus ainda ora por aqueles que iriam crer nele. No caso, a gente já estava englobado aqui nessa oração. Eu e você, a gente já estava aqui. Jesus ora para aqueles que ainda iriam crer. No verso 20, não peço somente por esse, não só pelos discípulos que estão aqui comigo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Olha a unidade aí. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade é muito importante, porque a nossa unidade revela Jesus para o mundo. E o mundo, então, tem a oportunidade de crer que Jesus é o Filho de Deus. E é tão maravilhoso, né, saber que Jesus estava aqui orando por mim e por você, olha só. E aí você pode orar também para aquelas pessoas que vão ainda crer em Jesus. Quantas pessoas, né, que você tem a expectativa, né, que você anseia, que elas tenham um encontro real com Jesus, que elas sejam salvas. Você pode orar para essas pessoas. Né? Então, assim, a chave da oração, vamos ver aqui, a gente falou sobre unidade. Então, para Jesus, a unidade é muito importante. Como ele era um com o Pai, como ele é um com o Pai, o anseio dele é que nós sejamos um com o Pai. Né? E isso é muito importante. Então, no verso 20 e 23, né? Jesus fala aqui, né? No 21, a fim de que todos sejam um. Aí no 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, Jesus ora pela unidade e ainda fala de aperfeiçoamento, de crescimento. Sabe que a gente pode crescer em unidade? A gente pode começar no nível mais rasinho, daqui a pouco a gente está crescendo nisso. Né, de um nível mais baixo para um nível mais alto, né, de um nível de intimidade maior. E é isso que a gente precisa como igreja de Cristo sobre a face da terra. Ore pela sua igreja, sabe? Ore pela unidade da igreja sobre a face da terra. O inferno vem com facção, com pensamentos de divisão, né? Obra da carne, facção. O inferno vem com contendas, com distrações, para que a gente possa ficar julgando o outro, ou se achando melhor ou pior do que o outro, apontando o dedo, sabe? A função... O diabo quer trazer pra gente a função que é dele, mas Jesus nos chama para andar em unidade. Ore pela unidade do corpo de Cristo, mas também ande nessa unidade, sabe? Guarde a sua vida para que você não possa ser uma pedra de tropeço para outras pessoas. Então, o coração aí, a chave da oração é a unidade, o crescimento nessa unidade. E aí também, teria que ser uma unidade completa e não parcial. Né, para que a gente possa ser perfeito, aperfeiçoado nessa unidade. Então, essas foram as palavras aqui, né, de Jesus que a gente leu, mas tem muito mais. Depois você pode meditar aqui em João 17, que você vai perceber coisas importantes e, de repente, o Espírito Santo vai te dirigir para você orar por determinadas áreas aqui no momento. Mas como é possível viver isso tudo? Né? Como é possível a gente viver em unidade e a gente... viver a obra consumada de Jesus, a gente viver nessa realidade que é do céu, né? Aqui a gente vê que Jesus, ele apontou algumas coisas que ele mesmo fez, e através dele nós podemos viver em unidade, através dele nós podemos ser ousados em oração, em intercessão, né? Em declaração da palavra. E o que é que Jesus fez, né? Ele fala que ele terminou o trabalho. Jesus fez aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele foi até o fim, ele teve morte de cruz. Né? Então, ele terminou o trabalho que ele foi chamado para fazer. Ele revelou o Pai a nós. Então, a gente vai para a Bíblia, a gente vê Jesus andando por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Pai era com ele. Né? Então, ele revelou o Pai, ele apontava para o Pai, ele falava, tudo que eu estou fazendo eu faço porque eu vi o Pai fazer. Jesus, deu a sua palavra pra gente, deu a verdade pra gente. Jesus deu a palavra e deu a glória dele. Então, por causa disso, a gente consegue ter uma jornada, né, cristã em unidade,
né, uma jornada cristã de oração em integridade ou em concordância com a palavra de Deus. A obra está consumada. Então agora a gente já pode andar no patamar dessa obra consumada, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, né? Avançando para aquilo que Deus tem para nós. É isso aí. Então, que esse tenha sido um tempo de você aprender um pouquinho mais sobre o coração de Jesus. E aí que você possa levar para a sua vida de intimidade, relacionamento com Deus, esse coração de Jesus. Jesus orava e nos ensinou como é que faz. Preste atenção no Mestre, preste atenção no seu Salvador. E você será conduzido aí em triunfo. Um abraço para você.